pedir para que suba, por gentileza, senhor Plínio Nastari, conselheiro da Jalles e presidente da Datagro. Vem para cá, Plínio. Palmas para o Plínio novamente. E também o senhor Mário Barbosa, que é head de açúcar e etanol da Louis Dreyfus Company, por gentileza. Suba ao palco. Seja muito bem-vindo, Mário. Tomem seus assentos, por gentileza. Fique à vontade. Tá, por gentileza. Pessoal, eu queria perguntar para vocês, basicamente... Pois não. Essa pergunta aqui, ó, é uma pergunta que está sendo bastante questionada. Se puder trazer ela. Trago? Com certeza, vamos falar dela sim. Avisos paroquiais dados pelo Henrique. Agora a gente segue falando um pouquinho sobre o mercado global. Plínio, começo contigo, por favor. Fala sobre o que a gente pode esperar do mercado global, as principais tendências. Pensei que você ia fazer uma pergunta mais específica, né? Começar do macro para o micro. Tá bom. Olha, nós, nessas últimas semanas aí, a gente está vivendo momentos eletrizantes, né? Mercado É por aí... isso que eu comecei com I. A manchete é essa. Olha, eu acho que tem uma coisa fundamental que a gente precisa lembrar, né? O consumo mundial de açúcar continua crescendo 1 a 1,2% ao ano. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem vai atender essa demanda adicional todo ano de 1,8 a 2 milhões de toneladas? Quem vamos, né? Que país vai? Né? Que país irá fazer isso? E aí, quando a gente olha o mundo, a gente vê que, nesse momento, o único país que está fazendo alguma coisa, que tem condição de fazer alguma expansão, é o Brasil. Quem que tem potencial? A Índia tem potencial, a Tailândia pode recuperar, a Austrália está meia parada, a América Central não tem área, a Europa está expandindo um pouco de área esse ano, mas não tem muito espaço. Então, de forma assim consistente, quem tem condição de expandir é o Brasil. Do ano passado para esse ano, nós estimamos, no início desse ano, que houve um aumento de capacidade de cristalização, aqui no centro-sul do Brasil, de 2,3 milhões de toneladas. Essa capacidade está em andamento, né, porque muitas usinas estão no processo de terminar esses investimentos, mas o Centro-Sul está fazendo esse papel. Só que, vamos lembrar que no ano passado o Centro-Sul produziu em açúcar 42,43 milhões de toneladas. Esse ano a nossa estimativa é que vai produzir 40,6. Então, mesmo com a expansão de capacidade de cristalização, esse ano o Centro-Sul faz menos açúcar, porque a gente está estimando que tem menos cana por causa do clima. Então, a nível macro, está todo mundo olhando o que está acontecendo no Centro-Sul do Brasil. Com o clima, o que vai acontecer, qual é a perspectiva da moagem, principalmente no segundo semestre, que é a cana que provavelmente sofreu mais, porque a falta de precipitação ela apareceu a partir do final de outubro de 2023, e ela tem se mantido, né? E, então, é esperado, e a Datagro faz biometria, faz crop survey, né? Roda 10 mil quilômetros por mês fazendo biometria, e a gente não está muito animado com a cana, infelizmente, do Centro-Sul no segundo semestre. E isso é que está refletido nas estimativas. Isso gera o quê? A hora que a gente olha, o especialista está aqui, o Mário, né? A hora que a gente olha o balanço mundial e o trade flow, a gente vê que o balanço mundial está mais ou menos equilibrado. Para o ano comercial é 1º de outubro, 30 de setembro. Tá? O ano comercial 23-24, que termina dia 30 de setembro agora de 2024, nós estamos estimando um déficit de 2,2 milhões de toneladas. Para o ano comercial 24-25, um superávit de 1. Mas que, de repente, pode virar zero, tá certo? Pode ficar um número um pouquinho negativo. E, então, o trade flow está, sabe, com um pequeno superávit no cru, um déficit no branco.
Então, o mercado está equilibrado, o pipeline está seco, tá certo? Apesar de o Brasil estar exportando todo mês em torno de 3 milhões de toneladas de açúcar todo mês. E o Brasil é o grande supridor desse mercado. Então, o que pode mais esperar? O mercado está atento, né? Então, nós estamos vendo preços aí no primeiro futuro acima de 20 centavos, quando o custo de produção estimado para açúcar cru na condição FOB, a gente está estimando para esse câmbio atual, né? A gente calcula todo dia agora, né? Está em torno de 15. Então, é essa a situação. E então, eu acho que, de outro lado, você encontra ainda algumas poucas oportunidades de brownfields no Brasil. Há valores aí que flutuam, dependendo da usina, conservação, tecnologia, entre 75 e 100 dólares a tonelada de capacidade, mas um greenfield custa o quê? 130? 170? Então, o preço precisa ser autossuficiente para gerar o estímulo para alguém fazer investimento em expansão, porque senão o mercado vai falar, me manda produto, não tem. Então, é isso que está acontecendo no mercado de açúcar. E aí a gente vê o mercado de açúcar nessa condição e a gente vê esse potencial todo no mercado de etanol, que a gente comentou no primeiro painel. Então, é um setor interessante, estratégico, né? Que ocupa pouca área agrícola, em termos relativos. Se a gente for comparar com soja, com milho, cana-de-açúcar ocupa pouca área. Então, o Brasil é o maior player mundial disparado, né? Produz 35% da cana do mundo, ocupando aí pouco mais de 9 milhões de hectares no Brasil inteiro. Então, 9 milhões de hectares num país que tem uma área agricultável de 320 e que ocupa desses 320 para a lavoura 76, incluindo cana. Então, é desse contexto que a gente está falando, tá certo? É de um contexto em que tem ainda 40 milhões, aliás, tem 70, o governo quer transformar 40 milhões de hectares de pastagem degradada em lavoura, mas tem 70, 80 milhões de hectares degradados, então tem um potencial enorme. E aí você tem potencial para expansão de área de cana, de milho, né? E é disso que é o potencial todo que tem no Brasil, por isso que ele é esse protagonista tão, assim, que atrai tanta atenção do mundo inteiro, especialmente por ter desenvolvido uma agricultura tropical que se adapta a uma série de países, diferente da tradicional, há 50 anos atrás, a agricultura do hemisfério norte, em que você precisava revolver o solo porque o solo gelado, né, da neve precisava ser revolvido. E no Brasil se desenvolveu a agricultura tropical, que você não precisa fazer isso. Então, é uma coisa especial, nós estamos num ambiente especial, nós estamos com uma situação especial, e eu acho que é isso que causa atenção, né? Atenção e é tão bonito desse setor. Obrigada, doutor Plínio, sempre dando uma aula para a gente. Mário, já chego lá, Henrique, porque a gente vai chegar na tua pergunta que você me pediu para reforçar, eu acho ela super pertinente, mas eu queria saber do Mário, ele está chegando agora a fazer as honras para ele, queria que você falasse um pouquinho sobre a postura das empresas diante desse cenário que o doutor Plínio falou para a gente agora. Oi, Suelen, boa tarde, né? Boa tarde. Bom dia, não almoçamos ainda. Pois é, bom dia, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite, Henrique. Obrigado à família Jales Machado. Um prazer enorme aqui estar dividindo com vocês esse dia, representando a LDC e falando um pouco de açúcar, dividindo o palco aqui com o Dr. Plínio, nosso guru, e também falando para essa audiência tão qualificada. É um prazer muito grande. De volta, acho que aos pontos do balanço de açúcar e chegando no que as empresas estão fazendo, a gente tem números parecidos com a Datagro. Realmente,
falando mais do curto prazo, recentemente a gente veio reduzindo o nosso número de produção de açúcar do Centro-Sul. Há 2, 3 meses atrás, a gente esperava talvez uma repetição do que foi a safra do ano passado, em termos de açúcar, 42,5. Hoje a gente já está trabalhando também com algo próximo de 40,5, talvez o range entre 40,5 e 41, a ver um pouco como vai ser essa cana do segundo semestre. Isso realmente acho que é o foco do mercado no momento, talvez a razão que fez com que os fundos recomprassem a posição vendida deles e os preços voltassem de 18 centavos para o que talvez onde eles já deveriam estar, aí, ao redor desses 20 centavos a 21, que realmente é uma distância segura, vamos dizer assim, do que é uma perspectiva de preço de etanol dessa safra, dado que o balanço mundial, e aí só reforçando, de açúcar, ele tem estoques muito baixos já há pelo menos 5 anos. Né? A gente está vivendo aí um stocks to use global ao redor dos seus 41%, que é uma porcentagem muito baixa que a gente viu, por exemplo, nos anos de 2010, 11 e 12, onde a gente teve um choque de preço, né? E daí os estoques se elevaram e a gente está hoje vivendo esse estoque baixo e precisando manter uma distância segura dos preços de etanol por algum tempo, até que esses estoques se recompõem, a gente gera uma segurança, vamos dizer assim, para possíveis intempéries climáticas. Eu acho que o mercado está muito suscetível a qualquer problema climático, principalmente aqui no Brasil. Acho que só complementando também, acho que dentre os drivers de produção, a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo na Índia e na Tailândia. A Tailândia vem de safras ruins, vai ter uma recuperação para o próximo ano. Nossos números também são parecidos em termos de produção-consumo. O balanço, a gente tem, na verdade, um pequeno superávit, aí, a depender aí como for o mix das próximas quinzenas, mas terminando agora em outubro, setembro, é a nossa estatística, né? Terminando agora em outubro com algo próximo a 1 milhão de toneladas de superávit, que não é nada surpreendente ou preocupante, porque, como a gente vem falando, os estoques estão muito baixos. E para o ano seguinte, na verdade, a gente vê um retorno ao déficit, mesmo com expansão de cristalização aqui, dado que a gente espera que a Índia volte com o programa de etanol deles, vamos dizer assim, uma transferência de sacarose para o programa de etanol. Então, a gente enxerga uma produção bruta de açúcar para o ano que vem na Índia ao redor de 31, e voltando a ter um programa maior de etanol, isso da ordem de 2 milhões de toneladas sendo convertidas para açúcar, total de 2,8, um acréscimo de 2 milhões. Isso volta para uma produção net, vamos dizer assim, de açúcar para o mercado de 29, 29,5, que vai manter os estoques indianos onde eles estão, ou seja, proibitivos para ter exportação de açúcar desse país. Então, o mercado continua extremamente dependente do Brasil para suprir as refinarias. Esse avanço da Tailândia é bem-vindo, né? Tira um pouco de risco, vamos dizer assim, do Brasil não conseguir entregar essa cristalização tão esperada, que é um pouco o que surpreendeu agora esse ano. Muitos de nós estimávamos esse crescimento de capacidade de cristalização vindo mais rápido, e a verdade é que a referência era muito boa, né? A referência do ano passado foi uma super safra, foi uma safra tanto em termos de cana, mas em termos de extrair um mix adicional para açúcar, foi espetacular. A cana, acho que está numa condição especial. Quem trabalha com agrícola sabe, a cana está numa condição especial para tirar essa sacarose para açúcar. Só comentar que o Plínio tem uma frase que ele costuma falar no conselho, que nessa hora eu tenho que lembrar, que ele fala que devia todo mundo pegar a safra 2023-24 como produção
colocar num quadro e guardar, porque nunca mais isso deve acontecer, tão maravilhosa que foi a nível de A Minas e régua São foi Paulo. muito alta, né? Henrique, vou surfar na onda do Mário, por gentileza. Pode falar. Se me permite, você terminou, Mário? Eu queria acrescentar 2 números relevantes. Tá? Desde que a Índia resolveu intensificar o programa de mistura, porque ela, até 2017 ela já estava misturando 3,2% de etanol no mix de gasolina. Mas quando a gente foi lá e falou, olha, vocês precisam mudar a lei, porque vocês proíbem praticamente o produtor de fazer álcool de cana, porque só pode fazer álcool de mel esgotado não tem açúcar, e eles mudaram a lei. Desde que isso aconteceu, a Índia já tirou do mercado 21 milhões de toneladas de açúcar. O mercado seria absolutamente outro se ela não tivesse feito isso. Concorda? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. O preço do etanol de cana, de caldo de cana, o preço de etanol direto, é 18% acima do preço do açúcar de exportação. Então, em condições normais, sem interferência do governo, que nem aconteceu ano passado, na Índia, o produtor prefere fazer etanol. E aí, a meta de misturar 20%, que é a meta deles para 2025 e 2026, que o ministro Puri do petróleo da Índia fala que permanece a meta, significa que eles terão que ou produzir ou importar, mas nesse momento é só produzir, porque está proibida a importação de álcool para misturar na gasolina, é algo entre 10,5 e 11 bilhões de litros de etanol, que dá 18,3 milhões de toneladas de açúcar por ano. É muita coisa. Então, a Índia provavelmente vai ser um player marginal, né? Vai continuar sendo marginal na exportação de açúcar e vai continuar importando açúcar para fazer tolling, né? Então, o mercado é Brasil hoje, um pouquinho de Tailândia, né? É isso. E o Brasil tem essa responsabilidade toda, né? Quer complementar, Mário? Sim, acho que um número importante é, antes de ter uma intervenção no programa de etanol lá, o que a gente já viu ser convertido em açúcar equivalente para etanol foram 4 milhões de toneladas de açúcar. Essa capacidade hoje, né, ela atualizada, pelo menos a nossa pesquisa nos mostra que já está em 6. A gente está falando em um ano que vem ser utilizado 2,8. Então, tem um espaço, e claro que depende ainda do programa que vai ser anunciado, mas pode ser muito maior, né? Obviamente, a gente já viu que, por política pública, eles vão priorizar um controle de preço do açúcar, mas a gente acredita que, com as safras recuperando lá, como segundo alvo é o retorno do programa de etanol, e não, como se vem especulando, um retorno da Índia ao mercado de exportação de açúcar. Perfeito, Henrique. Suelen, bom, primeiro, eu não tive a oportunidade de agradecer meus panelistas, doutor Plínio, Mário, muito obrigado aí pela honrar e enobrecer nosso evento, né, assim como todos os outros panelistas aí. Mas eu só queria, nós falamos muita coisa, só queria tentar amarrar um pouco, porque nós comentamos, né, nós estamos tendo um suporte de longo prazo, como tanto o Plínio quanto o Mário falaram, de demanda de açúcar, que vai continuar nessa casa aí de quase 2% ao ano. Então, o preço precisa continuar dando esse suporte no longo prazo para que a produção de açúcar continue acontecendo. Quando você vai ver Brasil Greenfield, nós falaram que está entre $170, na faixa de $170 por tonelada, um Greenfield. Lembrando que não existe Greenfield de 100% de açúcar. 2 massas, a massa B é 60%, aí tem a massa C, que ainda traz um adicional, então vai vir etanol junto. Não faz sentido, não para em pé. Então, essa oferta que a gente está comentando aqui precisa acontecer, principalmente via Brasil, então isso dá um grande suporte no preço no longo prazo, e o que deve acontecer muito é você estar cristalizando o etanol de cana, que nós falamos aqui que está menos competitivo hoje que o etanol de milho, e viabilizando a entrada do etanol de milho em substituição
ao etanol de cana. Cada vez mais a cristalização, porque esse preço está dando suporte e precisa dar, porque senão de onde vai vir oferta marginal para esse incremento todo ano de demanda de açúcar? Então, isso é um ponto que até a gente tinha comentado aí, que eu queria deixar claro. Isso, acho que é uma visão que o setor como um todo está enxergando hoje. É um esclarecimento, né? Plínio, vou para você e na mesma pergunta para o Mário, né? Quais os caminhos para o aumento dessa oferta e demanda para o etanol, especialmente quando a gente fala de SAF? É o que o Henrique está dizendo. A gente vê um crescimento acelerado da produção de etanol de milho. E aí, milho, como dizia, né, o ministro Alisson Paulinelli, é uma charrete com arreio puxado. Você dá um pouquinho de folga no arreio, a charrete desembesta, né? Então, nós estamos aí com uma produção de milho, esse ano, 115 milhões de toneladas, mas já foi 130. Mas, até o final da década, a gente deve chegar aí a 180. Potenciais são altíssimos. Né? Então, vai continuar expandindo. Hoje, o etanol de milho absorve aí cerca de 14, 15 milhões de toneladas de milho. Até o final da década, deve estar absorvendo aí perto de 30. Tem potencial, perfeitamente, e deve continuar crescendo. Não só através de grandes empreendimentos, mas uma fazenda de 10, 15 mil hectares, ela já produz milho suficiente para ter uma mini destilaria. Em uma série de regiões. E ela não é tão eficiente. Tá? Mas, se o sujeito tiver uma fazenda de milho e um confinamento próprio do lado, ele vai gerar o seu próprio DDG. Então, esse modelo, que inclusive aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos, deve acontecer no Brasil também. Então, tem um mercado grande ainda para a bioenergia no Brasil se desenvolver. E, mais importante, essa agricultura energética, ela não compete, ela alavanca a produção de alimentos. Isso que a gente precisa entender e propalar. Tá? Porque ela não canibaliza a produção de alimentos. Ao contrário, é a industrialização, por exemplo, do milho no norte do Mato Grosso, que viabiliza a produção de milho safrinha, que gera DDG, que intensifica a pecuária, libera a área de pastagem para a produção de mais soja e milho. Então, é isso que está acontecendo com o Brasil. Então, tem espaço, sabe? Tá? Acho que esse é o caminho. Mário, complementar. Não, eu vejo como uma grande oportunidade para as plantas flex. Eu acho que nós, na LDC, a gente estudou bastante o assunto como investimento em planta standalone. E um dos grandes gargalos aqui, o Tiago já mencionou, é a biomassa. Né? O acesso à biomassa, dependendo de onde a planta for localizada, ele já não está mais tão fácil. Tem uma série de restrições. Na nossa empresa, a gente não pode comprar de desmatamento, mesmo que legal. Então, esse cavaco ele tem que ser plantado. Acho que os grandes players desse setor já vêm dessa forma. E por isso que essa é a vantagem da planta flex, que tem o bagaço já disponível, bastante competitivo, e a gente fez alguns estudos que mesmo a preço de megawatt de leilão, né, a R$300, os antigos leilões, bons leilões de energia elétrica, mesmo que você precifique o vapor a esse valor, ainda gera um EBT, a cogeração via o bagaço da cana é um EBT bastante positivo comparado com uma planta standalone que tem que comprar cavaco. Henrique, vamos falar um pouquinho de infraestrutura, começando por você. Logística ferroviária, rodoviária e portuária, os principais desafios hoje para exportação de açúcar no Brasil. Bom, eu vou falar pouco e vou passar para o Papa aqui, que nosso panelista aqui, o Mário, além de ser uma posição forte de açúcar VHP, terminal e todo o controle de logística, também em grãos. Todo mundo dispensa comentários sobre a LDC, a presença dela na logística brasileira. Né? Mas
O que nós enxergamos é que era uma grande preocupação que nós tínhamos ano passado, que foi bastante endereçada por diversos motivos, é uma conjunção de fatores, né? Primeiro, tivemos aí a entrada de um terminal de São Sebastião, que surpreendeu pelo volume que está se escoando por ali, de mais ou menos 1 milhão de toneladas de açúcar anual. Nós tivemos um crescimento também com o porto, aliás, o terminal de Antonina, que a AMAN começou a também trazer ali um volume bastante grande de açúcar, também na casa, acho que de 700 mil toneladas anuais. Então, isso viabilizou, de um lado, do ponto de vista de novas estruturas. Por outro lado, nós estamos tendo investimento de composição, junto com a Rumo, de vários players de mercado, né? Acho que talvez até a LDC seja um deles. E um outro ponto importante é que a falta de chuvas viabilizou, durante a entre-safra, um volume muito grande de açúcar que foi exportado aí nesse período. Então, tudo isso ampliou bastante, né? E não enxergávamos ainda com tanta clareza toda essa capacidade. E agora nós estamos enxergando que, para esse ano que vem, ainda entra um terminal novo lá da COFCO, a partir do segundo semestre, ainda com capacidade menor, provavelmente aí um volume de 1 milhão a 2 milhões de toneladas, que pode até aumentar, a depender do momento que entra, mas, de certa forma, isso tudo endereçou a maior parte dessa preocupação logística, e hoje aquilo que era um aperto virou até, do ponto de vista rodoviário, um pouco mais de tranquilidade. Mário, se você puder trazer até mais luz nesses pontos aí. Não, acho que você falou bem. Acho que o açúcar ele aproveitou essa safra menor de grãos, né? Surgiram espaços. Se assentou, né? Exatamente. Eu acho que não foi só essas novas alternativas que surgiram, que nem são tão eficientes assim. O caso de Antonina e São Sebastião. Porém, tem outros investimentos acontecendo. Esse último mês, o PASA bateu recorde de exportação, 730 mil toneladas. Nós fizemos uma pera ferroviária com uma descarga maior no TEAG, terminal que a gente tem em JV com a Cargill. A Copersucar também anunciou um investimento no TAC, já acho que acredito que para o ano que vem, ou 2026. Tem esse da COF, que é um terminal, talvez o maior investimento portuário que a gente já viu nos últimos anos, que deve ficar totalmente pronto aí a partir de 26. Então, no papel, o açúcar até que se saiu bem e saiu na frente, eu diria, em relação ao grãos, que sempre focou muito na logística de saída para o norte, né, o Arco Norte, os portos ali para cima do Pará, ali, São Luís, Porto Velho, então, Porto do Conde. Então, o açúcar focou aqui no sul, porém, com o avanço da ferrovia, né, até Lucas, e eventualmente já se fala até Sorriso, essa soja vai descer, né, e essa safra de grãos vai voltar a ser uma safra normal. Acho que a gente teve a pior safra em produtividade do Mato Grosso, acho que da história. Então, já não se espera uma recuperação muito grande já ano que vem. E com isso, muitos desses portos, né, muito dessa capacidade portuária, eles são realmente, esses terminais podem trabalhar com os dois produtos. No TEAG a gente faz metade do ano em grãos, metade em açúcar. A Copersucar também opera com grãos. No caso da CLI, tem um T19, que é prioritariamente grãos. O PASA também tem um player de grãos lá dentro. Então, vai haver competição, né? Eu acho que o açúcar normalmente levou uma vantagem por estar incorporado ao custo de produção, ser tipicamente exportador, e a usina tem a garantia da matéria-prima no longo prazo. No entanto, a gente precisa acompanhar o balanço
de grãos, que pode, de um ano para o outro, ser muito maior e realmente demandar esses terminais a qualquer preço. Então, acho sim que para o ano que vem, a depender do tamanho da safra de grãos, pode ainda voltar a ter um gargalo logístico que a gente não teve esse ano, mas tem sido o carro-chefe de investimento de tradings como a nossa, como você bem falou, em capacidade portuária e descarga eficiente para a ferrovia, para atrair a ferrovia, e também ativo rodante para as ferrovias que hoje estão focadas na expansão dos trilhos e não botar mais ativo rodante. As trades têm feito esse papel em botar o ativo rodante para eles. E no caso de uma safra recorde ou outras safras recordes de grão, como é que a iniciativa privada, as empresas se preparam para isso, Henrique? Justamente esse é o ponto que o Mário comentou agora no final, que é uma preocupação, porque a gente também concorda, Mário, que esse ano teve essas quebras e existe é imprevisível, mas uma grande chance de a área horizontal e também a produção crescer muito para os grãos para o ano que vem. Então, hoje, como que nós estamos tentando buscar resolver, né, primeiro a Jalles nessa história? Porque a parceria nossa é com grandes trades como a LDC, a Alvean e outras mais com quem a gente trabalha. À medida que a gente consegue pegar todo o volume de VHP nosso e colocar um grande percentual em ferrovia, mesmo que tendo take or pay, a gente está garantindo aquele escoamento do nosso açúcar de Santa Vitória. Então, nós estamos pensando aí em fazer um percentual novamente alto de ferrovia para o ano que vem e deixar o rodoviário aquilo que a gente consegue ter uma garantia de flexibilidade e, de repente, até aproveitar oportunidades e, caso haja, né, contingência de quebra de safra, qualquer coisa nesse sentido, a gente também tem como reduzir sem ter um prejuízo de take or pay. Então, apesar de, nesse ano, a gente teve essa quebra que foi até anunciada ontem na fábrica de açúcar da Santa Vitória, mas no próximo ano a gente deve subir aí, de acordo com a capacidade nominal, já estamos com um preço fantástico aí travado, né? E aí nós queremos escoar com um percentual grande em ferrovia e o rodoviário pegando essa flexibilidade que eu comentei. Perfeito. A gente tem 3 minutos, eu vou dar 1 minutinho para cada um fazendo essa pergunta para o Plínio, porque eu acho que essa tem que ser para ele, em relação às políticas agrícolas e incentivos governamentais, para ajudar a impulsionar o crescimento de vendas de açúcar e etanol no mercado global. Sua análise, Plínio. Olha, em primeiro lugar, a gente não gosta muito de coisa de governo, né? Intervenção. Mas o governo, ele tem um papel fundamental em algumas coisas, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é pouco discutida, que é a tal da adicionalidade. Então, para que o Brasil tenha um mercado de carbono fungível, ou que se misture com os mercados de carbono fora do Brasil, como a régua do Brasil é muito alta, o Brasil começou a fazer programas de descarbonização através de biocombustíveis lá atrás, né? A regra de adicionalidade que existe hoje não leva em conta uma série de coisas boas que o Brasil está fazendo para o planeta. Mesmo que o Brasil esteja crescendo em cima de programas que foram iniciados lá atrás. Mas está errado essa aplicação do conceito, porque imagine que o Brasil mistura álcool na gasolina desde 1975, em grande volume, né? Aí, se o Brasil dobrar a adição de etanol na gasolina em volume, a partir de um baseline, digamos, a partir do baseline de Kyoto, 2008, segundo essa regra de adicionalidade, o Brasil não ganha nada com isso. Este carbono que estará sendo economizado não poderá gerar um crédito de carbono que uma empresa europeia compre para mitigar o seu compromisso. Está errado isso. O Brasil está dobrando, está ajudando a descarbonizar, mesmo que tenha sido uma lei, uma regra que foi criada lá em 1975. Isso é uma coisa que o governo tinha que atuar, tinha que mudar. Interferir. Né?
Então, eu acho que, se ele fizer isso, para mim já está... A segunda coisa, Mercosul. Até agora, o açúcar continua não integrado no Mercosul. Tem que integrar o açúcar no Mercosul. Pelo amor de Deus. Né? Qualquer negociação multilateral ou bilateral em que o Brasil e o Mercosul for conduzir, vai chegar no capítulo açúcar e vai falar, vocês estão integrados? Não. Ah, então eu vou pensar o que eu vou fazer. Tem que resolver o problema da integração do açúcar no Mercosul. Então, o governo podia se ocupar com essas coisas. Perfeito. Deixa eu só fazer um ponto macroeconômico aqui, né? Saiu hoje o dado da Febranave que o Brasil vendeu 15% a mais de veículos esse semestre. Então, acho que a economia andando bem, né? A demanda ela tem um crescimento natural aqui no Brasil. Assim, o ciclo Otto sempre foi muito parrudo, vamos dizer assim, em termos de crescimento aqui no Brasil. Então, eu acho que até olhando mais à frente, algo que nos preocupa em termos de o Brasil conseguir manter esse Mac Sugar que precisa ser mantido por um tempo, porque parece que assim, a demanda está muito boa e graças também ao etanol voltar à mídia, né, de forma positiva. Acho que o setor fez esse esforço, vale a pena comentar aqui que teve muito resultado. A demanda é totalmente diferente, tem muita demanda para ganhar nesse sentido. Então, quem sabe voltar a viver aí um momento para o setor onde existe uma competição pela molécula entre etanol e açúcar. Henrique, você como anfitrião do painel, por gentileza, faça o seu encerramento. Não, tá bom. Por último, só um ponto que eu queria reforçar, foi falado, né, em outro painel, mas é a questão do SAF, né, que com 50% de meta de SAF até 2050, nós estamos falando de 450 bilhões de litros. Então, essa é uma grande oportunidade que depende muito de regulamentação a nível de vários países, né, mas é um potencial tremendo de demanda de etanol. E, bom, por último, queria realmente agradecer. Aqui nós temos vários parceiros de longa data, pessoas que a gente conhece do setor, que já visitaram a usina, que já estiveram conosco. A gente reforça o convite de estar sempre tendo esse diálogo, né, mais próximo, que a gente gosta disso, esse relacionamento ele constrói no longo prazo, é muito positivo. E agradecer especialmente aqui o Plínio, o Mário, muito enobrecer aí o painel, foi realmente um momento aí muito bacana de ouvir conteúdo mais completo, porque nós temos pessoas que estão vivendo o setor todos os dias e diversas perspectivas diferentes. Então, muito obrigado. Obrigada, palmas. Gostaria de pedir palmas para os nossos painelistas, cenário local e global do mercado de açúcar e etanol e seus desafios. Muito obrigada, Henrique Pena, diretor comercial da Jalles. Novamente, Plínio Nastari, muito obrigada, conselheiro da Jalles e presidente da Datagro. E o senhor Mário Barbosa, head de açúcar e etanol da Louis Dreyfus Company. Palmas novamente para os nossos painelistas.